Audiobook Lavagem Cerebral: Como as Universidades Doutrinam a Juventude, por Ben Shapiro. Capítulo 7, parte 2. Entre aspas. Desculpe, mas qual o seu nome mesmo? Todo ano, geralmente no fim do primeiro semestre, estreiam filmes sobre a vida universitária. A maioria deles inclui algo do tipo de lição de vida, que a personagem principal aprende ao final. Para muitos, o clímax do filme acontece durante as últimas semanas letivas. Cada filme, porém, e sem exceção, exibe padrões sexuais luxuriosos dentro do ambiente universitário. Generalização? Talvez. Acontece com frequência? Com certeza. Há anos, grupos religiosos têm confrontado esse tipo de postura, imputando a culpa dessa promiscuidade, sobretudo, aos dormitórios universitários mistos. Mas as universidades insistem em defender o regime misto em suas instalações, afirmando que a promiscuidade, resultado do contato entre os sexos, é normal e saudável. Uma pesquisa feita pelo independente Women's Forum, com mais de 1.000 universitárias, mostrou que 40% delas admitiram já ter ficado. Um encontro com fins impessoalmente sexuais, variando de beijos à intimidade, depois do qual a mulher não mais esperaria ter contato com seu parceiro. 10% dessas mulheres admitiram ter ficado, mais do que 6 vezes. Janet Finney, diretora adjunta do McCosh Health Center de Princeton, declarou-se surpresa pelo número de alunos universitários que se tornaram amigos de pessoas por causa da intimidade, em vez de interesses compartilhados. É provável que o mesmo possa ser dito acerca das relações sexuais. Ao invés de chocada pelas estatísticas, Fernandes Kelly, professora em Princeton, ficou feliz, desde que ela, entre aspas, discorda dos moralistas, afirmando que os jovens não deveriam ter experiências sexuais. Em 1998, 5 alunos judeus ortodoxos processaram a Universidade de Yale pelo direito de morar fora da universidade depois de serem forçados a morar em dormitórios mistos, onde a maioria dos alunos usava banheiros e chuveiros de regime misto, havendo manuais de sexo e camisinhas abertamente disponíveis, além de, no caso dos calouros, palestras obrigatórias sobre sexo seguro. Apelidados de Os 5 de Yale pela mídia, a história deles apareceu nas manchetes nacionais. Yale não se rendeu, afirmando que morar nos dormitórios era, entre aspas, parte integrante da educação oferecida pela universidade. Muito embora a Yale não exija que os alunos dos últimos anos residam nos dormitórios. Richard Levin, presidente da Yale, organização judaica da universidade, taxou os 5 alunos ortodoxos de mente fechada, afirmando que não pertenciam à Yale se não estivessem dispostos a morar naquele universo de dormitórios repletos de obscenidades. Abre aspas. Por que entrar em uma universidade como esta se você não está disposto a abrir a mente para novas ideias e novas perspectivas? Ele perguntou. Abre aspas. Esse não é um lugar onde pessoas que se fecham para o mundo conseguem se desenvolver, fecha aspas. Resumo da história. A universidade pediu que os alunos escolhessem entre a moralidade pessoal ou a educação de Yale. A moral venceu. Os alunos pagaram por alojamentos separados e moraram fora da universidade. Lembro que, certa vez, conversei com uma conhecida na universidade. Ambos estávamos numa reunião com outros colegas judeus. Por algum motivo, a moça decidiu anunciar diante de todo o grupo que recentemente ela havia namorado um muçulmano. Lembre-se, ela é judia. Uma vez que a lei judaica proíbe o casamento transcultural, seu comentário espontâneo me irritou. Por que você está saindo com um rapaz judeu? Perguntei. Bom, eu não sabia que ele não era judeu, ela respondeu. Por quanto tempo você saiu com ele? Mais ou menos 3 meses. E você não sabia que ele não é judeu? Exato. E como isso aconteceu? Bom, você entende. Nós nos víamos nos dormitórios, acabamos ficando íntimos e então nós meio que, bom, você me entende, simplesmente aconteceu. Naquele momento, o clima já estava pesado. Então quer dizer que você dormiu com o sujeito sem nem mesmo saber a religião dele?
Da próxima, talvez seja um pouco mais responsável, ao menos saber o nome do cidadão, esbravejei. Mas você sabe que é assim que funciona dentro dos dormitórios, ela retrucou. Entre aspas, não me toque. No dia 5 de julho de 2002, um grupo pró-vida foi à UCLA. Eles se dirigiram ao Broadway Walk, o principal calçadão da universidade, e hastearam cartazes gigantes com 6 metros de altura contendo fotos horríveis de fetos abortados. Não costumo passar pelo Broadway Walk para chegar à aula, mas fiquei intrigado o bastante a ponto de passar ao lado e ver a reação dos que passavam por ali, tanto alunos quanto professores. Alguns ficaram horrorizados, alguns simplesmente passaram pelos cartazes sem nem dar bola. A maioria lentamente meneavam a cabeça enquanto passava, ridicularizando a audácia daqueles radicais pró-vida, que ousaram trazer sua visão política conservadora para o centro dessa antiga universidade. Não esperava menos que isso. A maioria esmagadora dos professores universitários faz parte da ala pró-escolha militante, sentimento que eles transmitem aos alunos. 99% dos professores da Ivy League se opõem à proibição legal do aborto. Qual é o efeito que surte sobre os alunos? Em 1996, a organização de pesquisas Gallup indicou que 47% das mulheres eram pró-vida até concluírem o ensino médio, porcentagem que caía para 24% depois que se formavam no ensino universitário. Sarah Vendickton, professora na Universidade do Texas, provavelmente é a principal advogada do movimento pró-escolha no país. Em 1967, Weddington escreveu sobre sua própria experiência com o aborto no México em seu livro Uma Questão de Escolha. 6 anos depois, em 1973, Weddington apresentou perante a Suprema Corte uma defesa de sucesso para o caso Roe Wade, em que o aborto foi julgado como, entre aspas, um direito de escolha da mulher. Agora ela anda por aí fazendo prosélitos em favor do aborto, abre aspas. Nós temos de ter uma nova geração de moças jovens apoiando os direitos ao aborto. Não venceremos sem elas. Precisamos da ajuda dessa geração mais jovem para convencer o povo de votar pró-escolha, proteger as clínicas de aborto, cooperar com as indústrias Planet Parenthood. Weddington usa o pódio como arma. James Lindgren, professor na Northwestern University pró-escolha, fez um estudo examinando os motivos da inclinação extremamente favorável ao pró-aborto entre o corpo docente da Faculdade de Direito. Ele concluiu que os grupos mais inclinados ao pró-vida, hispânicos, católicos e republicanos, estão entre os menos representados no corpo docente da Faculdade de Direito. Os republicanos compõem apenas 32% do corpo docente, de acordo com o estudo. Não é de admirar que a maioria dos advogados seja de esquerda. Na Universidade de Illinois, Eli McDonough, professora da Northwestern University, deixou o debate com o preletor pró-vida Scott Glusendorf, integrante da instituição cristã Stand to Reason, após os apoiadores da própria McDonough se recusarem a deixá-la falar. Uma de suas apoiadoras, Christy Trilling, do campus pró-escolha, declarou, abre aspas, não queremos dar ao lado pró-vida terreno para disseminarem suas visões extremistas, fecha aspas. Sonia Michael, professora de estudos das mulheres da Universidade de Illinois, atacou Glusendorf, chamando-o de ignorante e afirmando que seu histórico acadêmico é insuficiente. O diálogo é possível desde que não seja com pessoas de direita. Esse é o jeito de ser desses intelectuais. O professor universitário de esquerda está disposto a ir contra o mundo pelo assassinato de bebês. Muitos docentes apoiam até mesmo o método horrendo dilatação e evacuação e os procedimentos de dilatação e extração. O método DIE, dilatação e evacuação, é um termo recente da ala abortista, em que o médico amassa o crânio do bebê no útero com fórceps. Em seguida, desmembra o bebê e o extrai. O procedimento DX, dilatação e extração,
Também é um aborto tardio, mas nele o médico puxa pelos pés o bebê por meio do canal do parto. Depois faz um buraco em seu crânio e suga o cérebro, removendo em seguida o cadáver. Susan Frelish Appleton, professora na Universidade de Washington em St. Louis, vocifera que é ato de crueldade proibir o método DIX. Abre aspas. Você quer que legislemos a segurança sanitária, sendo que esta é uma questão médica? Fecha aspas. A doutora Davis, da Universidade de Columbia, faz parte do grupo. Entre aspas, estudantes de medicina pró-escolha. Ela afirma que os procedimentos DIE e DIX são, entre aspas, muito seguros. Seguros para quem? Certamente não para o bebê. Mary Mulwood, professora na Universidade de Chicago, acredita que as percepções americanas sobre o DIX são ofuscadas por influências externas. Abre aspas. A mídia tem exagerado a ocorrência de acidentes e, assim, provocado uma visão que médicos instruídos e experientes certamente desafiariam. Fecha aspas. O direito de escolha da mulher vem antes e está acima de tudo, ainda que isso signifique esmagar o crânio de uma criança viva, sugar seu cérebro e despejá-lo numa bacia. O direito inalienável de morrer. A tradição judaico-cristã diz que a eutanásia é inerentemente errada. Deus dá a vida e Deus a tira. Não compete ao indivíduo decidir quando morrer. No ritual judaico, na verdade, os judeus devem pronunciar bênção quando ouvem sobre a morte de alguém. Abre aspas. Bendito seja o verdadeiro juiz, fecha aspas. Demonstrando que a realidade da vida e da morte sempre está nas mãos de Deus. Para o professor esquerdista, no entanto, a vida humana não é divina e, portanto, o homem pode tirá-la quando quiser. A parte de uma autoridade mais elevada para a qual prestar contas, a vida pertence somente àquele que a possui. E é ele próprio quem decide se lhe dá ou não seu fim. Sidney Vancer, do Serviço de Saúde da Faculdade de Direito de Harvard, e James Vorenberg, professor de Harvard, uniram-se para criar um projeto de lei padrão que defendesse o suicídio assistido. Abre aspas. Sinto já faz um tempo que todo ser humano tem o direito de libertar-se da vida, uma vez que esta se torna uma armadilha, fecha aspas, explica Vorenberg. E Vancer diz, abre aspas, diria que o suicídio deve fazer parte das medidas disponíveis ao paciente, fecha aspas. Vancer e Vorenberg concordam que a eutanásia deveria estar disponível mesmo àqueles que não padecem de doença terminal. Um dos principais grupos de defesa da eutanásia é a Sociedade em Locke. Em setembro de 2003, o presidente da sociedade era Paul Spears, professor do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, o MIT, e na Universidade de Boston. Outros membros do conselho incluíam o professor Fred Richardson, ex-professor da Universidade Wesleyana de Ohio, e Alan Meisel, professor na Universidade de Pittsburgh. Outro grande grupo de defesa à eutanásia chama-se Morte com Dignidade. Em setembro de 2003, o conselho de diretores incluía David Orenglish, professor na Faculdade de Direito na Universidade de Indiana, Charles Barron, professor na Faculdade de Direito da Universidade de Boston, e David J. Garrow, professor na Faculdade de Direito da Universidade Emory. O conselho também incluía David Mayo, professor na Universidade de Minnesota, Timothy Kiel, professor na Universidade de Rochester, Margaret Batten, professora na Universidade de Utah, o Dr. Ivan Gentzel, da Faculdade de Medicina de Stanford, Samuel Glassbron, professor na Faculdade de Medicina Albert Einstein, Sharon Valente, professora na Universidade do Sul da Califórnia, James Ward, professor na Universidade de Akron, Evan Yalom, professor na Universidade de Stanford, e Charles McCrum, professor na Faculdade de Medicina de Yale. Sem contar o professor Alan Meisel, de quem talvez você se lembre pela Sociedade em Locke. Percebe um padrão?
William Curran, professor de Harvard, que ganhou o título de, entre aspas, pai do direito sanitário e os elogios do New York Times, era defensor da eutanásia. Lawrence Tribe, também de Harvard, é um dos maiores proponentes do direito de morrer com dignidade. Robert Sadler, professor da Wayne State University, era um dos advogados do Dr. Jack Kevorkian. Kevorkian envolveu-se com no mínimo 69 eutanásias, das quais apenas 17 eram pacientes com doenças terminais. Se a opinião pública fosse solidamente pró-eutanásia, como são as universidades do antro esquerdista, os Estados Unidos já estariam lotados de clínicas para suicídio assistido. E haja trevas. Pesquisas mostram, enquanto 77% dos alunos que acabaram de concluir o ensino médio acreditam em Deus vivo, assim que conclui a graduação, essa taxa cai para 65%. Esses números, sim, podem ser realidade por causa da arrogância do jovem. O mais provável, no entanto, ao menos em grande parte, é ver esses dados como consequência do viés anti-Deus das universidades. O ensino superior mina a religião, não porque o conhecimento necessariamente ameaça a religião, mas porque o professor esquerdista quer que a religião seja minada. Excedendo o devido papel de modelo e tutor dos alunos, os docentes de esquerda vociferam abertamente seu ateísmo. Eles descartam a religião institucional como tolice, exceto o Islã, o qual endeusa. O professor universitário de esquerda ensina que a ciência e a religião nasceram para discordar, e quando entram em conflito, a ciência certamente está com a razão. O próprio sistema universitário discrimina cristãos e judeus praticantes. Sua tolerância se estende apenas às culturas que não são judaico-cristãs. As universidades promovem o aborto e avançam a causa da eutanásia. Deus não é mais bem-vindo na universidade, a não ser, claro, que ele se disfarce de professor. E se você está gostando desse audiobook, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos. Audiobook completo desse livro você encontra no link na descrição desse vídeo. Gratidão a todos.